Vamos lá então, vou iniciar. Tá em tela cheia? Tá, pastor. Tá, né? Então é isso. O nosso propósito hoje é estudarmos, hoje e daqui para frente, é estudarmos então o livro de Apocalipse. A ideia central é eu estar ministrando mais ou menos 30, 40 minutos. Então eu acho que é um tempo suficiente. E eu também gostaria de deixar bem aberto para vocês, caso, se eu tiver falando alguma linguagem aqui que seja uma linguagem que vocês não entendam, não tenham vergonha de, de me interromper, de perguntar, tá bom? Até para o nosso, até para eu entender também, eu analisar e ver a maneira como vocês estão compreendendo e também uma forma acima de tudo, vocês assimilarem bem o conteúdo em si. Até porque o livro de Apocalipse, ele é um livro, como a gente vai ver aqui, ele não é um livro muito simples, muito fácil de estudá-lo, tá? Para entender aqui o porquê. Então, na introdução, eu gostaria que, como a gente ainda, não sei se vai dar para escrever nos comentários, mas deixa eu tirar aqui a apresentação. Eu gostaria de rapidamente ter a participação de vocês sobre essa pergunta aqui. O que vem à sua mente quando você pensa na palavra Apocalipse? Aí eu gostaria da participação de vocês só para eu ter um feedback de vocês aí. O que vem na mente de vocês quando surge essa palavra Apocalipse? Final dos tempos. Revelação. Calma aí, um de cada vez. Revelação. Revelação. Final dos tempos. Final dos tempos. O Vicente falou. A Norma escreveu aqui. Deixa eu ver. Fim dos tempos também. A Norma escreveu. Alguém quer falar aí mais? O que vem na sua mente quando você pensa assim a palavra Apocalipse? E aí, Verônica? Ai, de primeiro eu tinha até medo dessa palavra, porque eu falava assim, eu pensava que era o fim do mundo. Não tem perigo não, pode falar, porque isso faz parte do Porque assim, imaginário. eu confesso que eu tinha assim, muito, eu li assim, eu já li o livro do Apocalipse e falei assim, meu Deus, o que é isso, né? Algumas coisas assim, né? Que assim, tem hora que você, mas tem coisa aqui que é simbólico, o que é simbólico, o que é mesmo, sabe? Então, era assim, deixava a minha mente confusa, né? Mas é a revelação mesmo, né? Dos finais dos tempos. Tá. Posso falar? Pode falar, Norma. Eu concordo com a senhora da Dona Maria Verone, né? Eu lembro que quando o pastor falava na igreja, faz tempo isso, né? Vamos estudar o Apocalipse, eu até gelava, né? De medo, porque eu tinha muito receio, né? Porque era muito a ideia de que tudo vai acabar mal, né? E aí depois, agora eu comecei a reler, essa semana eu comecei a reler o Apocalipse, e eu vi as cartas, né? Eu chorava de emoção para o amor de Deus pelas igrejas. É uma coisa linda, linda, linda o que Deus promete para as igrejas, né? Porque ele aponta os problemas, o texto aponta os problemas, mas fala para se arrepender, e aí depois ele faz uma promessa que é linda, que é para a eternidade mesmo. Então, o meu medo do Apocalipse não existe mais. É uma confiança muito grande de que Deus tem promessas lindas para o povo dele. Mas é para esses sinais dos tempos, né? Isso é o que está mais presente, né, no imaginário das pessoas. O Tarso falou aqui, novela da Record. Teve uma revelação do fim da história, né? Eu não sei se essa novela da Record vai nos ajudar muito, não, aqui nesse estudo. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é esquecer um pouco a novela da Record, esquecer aquele filme Deixados para Trás. A gente vai analisar aqui o texto. E tem muita coisa que vai do filme, essas coisas assim, eles têm que trabalhar muito com a questão da ficção em algumas coisas, porque nem tudo está revelado, né?
Mas ok, alguém mais quer se manifestar aí sobre o que vem na sua mente sobre a palavra Apocalipse? Se não, prosseguiremos aqui, hein? Vamos lá, então. Deixa eu botar no modo apresentação. Já entrou. Então, na introdução aqui diz o seguinte: ler o Apocalipse nos faz refletir sobre nós mesmos em textos poéticos, criativos e imaginativos. Então, quando a gente se depara com este livro, se você já leu outros livros da Bíblia, pelo menos os Evangelhos, as cartas de Paulo, e quando você se depara com o livro de Apocalipse, você vai perceber que são textos diferentes. São textos que têm uma outra característica. E por isso, na hora de interpretar, a gente também tem que ter todo um cuidado. É muito importante hoje estar conosco aqui a professora Norma, que é professora de português, e ela pode até nos ajudar nesse sentido, porque uma coisa é você interpretar um texto narrativo, outra coisa é você interpretar um texto poético. Estou correto, Norma? Sim, né? O texto mais literal, ele permite uma leitura. O texto poético, uma leitura ou um número muito limitado, mas o texto poético, né? Ele dá abertura para várias possibilidades. É isso que torna o texto tão, às vezes, tão assustador, às vezes tão receptivo, porque a forma como nós interpretamos pode permitir um sentido ou outro. Por isso que é importante a leitura por nós mesmo, porque aí Deus pode revelar ao nosso coração qual é a leitura mais adequada, né? E aprender isso agora com o pastor Daniel, acho que vai dar uma direção para nós muito boa. Justamente. Então, o que a gente tem que ter é não ter medo do livro, porque é função da própria característica desse gênero apocalíptico despertar emoções, tá? E é isso que enriquece e embeleza a leitura do texto bíblico. O Apocalipse, devido à sua construção imagética e metafórica, ele tem um potencial infinito de recriação, inclusive de interpretação. Por isso é muito importante eu destacar isso, porque a gente vai ver depois, eu vou falar de várias escolas de interpretação do Apocalipse, e a gente vai ver que, por isso que eu digo que não é um livro fácil, e que não tem uma unanimidade acerca da interpretação acerca desse livro, tá? E então, assim, ele é um texto total, ou seja, nele se encontra todo o cosmos, ou seja, todo o mundo. A palavra cosmos está ligada ao mundo, o destino dos povos e, acima de tudo, o nosso destino. E talvez por isso que também gera uma certa expectativa, certas emoções, sentimentos nas nossas vidas, porque diz respeito a um mundo desconhecido, a um destino de todos nós. Então, por isso que ele vai despertando muitas sensações nas nossas vidas. O Apocalipse de João, ele é genuinamente judaico e comprometido com o Messias, com o Messias Jesus de Nazaré. Por que eu digo que ele é um Apocalipse, o Apocalipse de João, ele é genuinamente judaico? Até porque o cristianismo, ele surge do judaísmo. Ele é um movimento que surge do judaísmo. E o livro de Apocalipse é um dos livros que tanto faz citação, como faz muitas referências ao Antigo Testamento. Então, em todo o tempo, você vai ver o Antigo Testamento impregnado em todo o livro do Apocalipse. Então, é muito importante, ao ler o livro de Apocalipse, ao interpretar o livro de Apocalipse, a gente também ter a percepção do Antigo Testamento, tá? Então, é muito importante esse link, que o João, o apóstolo João, ele tem toda a sua formação também. A Bíblia deles, na época, era o Antigo Testamento. Hoje a gente tem a Bíblia, que é o Antigo e o Novo Testamento, mas a Bíblia de Jesus, a Bíblia dos apóstolos, era o Antigo Testamento. E, acima de tudo, ele é comprometido com o Messias Jesus de Nazaré, ou seja, ele passa a ser também, e ele é um livro cristão, acima de tudo, baseado e focado na figura de Jesus. Jesus é a principal referência deste livro.
E nenhuma obra marcou tão profundamente o imaginário religioso do mundo ocidental quanto o livro de Apocalipse. Isso a gente pode perceber nos filmes, tá? Tem tantos filmes, e filmes que não tem nem cunho religioso. Tem um filme, mas que ele retrata essa ideia do Apocalipse, tá? E é isso que vocês falaram, a questão é muito presente, essa ideia de quando eu fiz a pergunta, o que vem na sua mente quando a gente pensa na palavra Apocalipse? Aí muitos disseram, fim dos tempos, fim do mundo. Isso porque está, principalmente no nosso imaginário, devido aos filmes que a gente assiste, devido às músicas, tanto de cunho religioso quanto de cunho secular. Então, esse imaginário apocalipse, ele está em toda parte. Então, por isso que ele vai trabalhando nesse imaginário nosso. E, às vezes, tem coisas que nem está no livro de Apocalipse, mas devido a essa cultura e devido a essa influência que o livro trouxe para a sociedade, e a sociedade faz uma recriação dele que acaba influenciando também a nossa vida. E isso a gente vai. A ideia, né, nesse estudo é a gente procurar, acima de tudo, focar no que o texto realmente ele quer trazer para nós. E por isso, o que você imagina sobre o mundo do além, sobre os seres celestes, sobre a imagem de Deus, sobre o pós-morte, o futuro compreendido como catastrófico e o mundo paradisíaco? Então, isso tudo, com certeza, é influenciado pelo livro de Apocalipse. Tá? O Apocalipse de João, ele traz esse imaginário do mundo do além, né? Sobre os seres celestes, sobre a imagem que temos de Deus, do mundo do pós-morte, do futuro compreendido como esse futuro catastrófico de fim dos tempos, de destruição do mundo, e também do mundo paradisíaco. Né? Então a gente vê isso e percebemos isso no livro de Apocalipse. E aí eu queria agora que vocês pegassem mais uma vez o papel e a caneta de vocês. Eu vou estar... eu estarei apresentando algumas imagens aqui, tá? Algumas figuras. Eu gostaria que de maneira bem breve, tá? Cada figura que eu apresentasse aqui, você pudesse descrever o que você vê nessa imagem. É lógico que é uma construção de alguém fez essa imagem, tá? Então eu gostaria que você pegasse o papel e a caneta, não precisa fazer um texto, não precisa escrever um capítulo da Bíblia, não precisa escrever um livro, não. É só uma frase que você descrevesse o que você vai ver. Você descrever essa figura, que sentimento essa figura ela traz para você, tá? Se é um sentimento bom, um sentimento ruim, o que você percebe nessa figura em rápidas palavras, tá bom? São algumas palavras, eu vou passando ela alguns segundos e já vou mudando. Você vai escrevendo, vai descrevendo a partir dessa imagem que eu vou mostrando para vocês. Então, ó, uma das imagens do Apocalipse que faz referência ao texto bíblico é isso daí. O que vocês veem nessa imagem? Tenta escrever aí, né? Vendo cada detalhe. Castiçais? Castiçais, né? Castiçais. Castiçais, não, castiçais, né? Deixa eu ver a foto aqui. Peraí, Se essas imagens, se você já leu o livro de Apocalipse, tenta lembrar o que essas imagens estão querendo dizer, tá?
Exército celestial. Era para eu ter tirado essa frase aí de cima, se quiser, vai acabar induzindo vocês, né? Mas foquem na imagem. Perceba assim, a imagem, né, grotesca, Jesus. diferente, né? Exército. Os leões são diferentes. Deus. Cidade Santa. Ok. Guardem essas anotações que depois a gente vai voltar nelas, tá bom? Alguns destaques aqui dentro dessa perspectiva. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa. O livro de Apocalipse de João, que a gente tem na Bíblia, ele não é o único Apocalipse que existe, tá bom? Existe tanto na literatura judaica quanto na literatura cristã livros apocalípticos. Nós temos livros apocalípticos no Antigo Testamento, que está na nossa Bíblia, e também nós temos livros do Antigo Testamento apócrifos, que são chamados de apocalípticos. Então, aqui eu quero falar de uma maneira geral, porque esse é um gênero muito característico. Então, se você for ler um livro apócrifo, por exemplo, apocalíptico, você vai perceber algumas coisas que são parecidas, pelo menos na questão dos simbolismos, das imagens, tá bom? Então, por isso que eu estou falando aqui de uma maneira geral, que os apocalipses são obras imagéticas. Só um detalhe, né? Por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem o livro de Daniel, é o livro apocalíptico do Antigo Testamento. Mas nós temos em Isaías alguns trechos que são apocalípticos, Ezequiel tem trechos apocalípticos, Zacarias, tá? Então, assim, eles fornecem imagens que devem ser recriadas e, como tal, experimentadas pelos ouvintes. Então, o propósito do livro de Apocalipse é, através das imagens, despertar algo nos ouvintes. É lógico, tem uma mensagem por trás daquilo, mas uma mensagem diferenciada. Imagens, geralmente, elas provocam modelos de construção de mundo e contextos para reações emocionais. Então, aquelas imagens tá ligada a um contexto. E a gente vai procurar trabalhar aqui nos nossos estudos o porquê dessas imagens, o porquê dessa construção toda. Eu posso, assim, por exemplo, já adiantar para vocês, por exemplo, um exemplo, assim, que vem assim na minha mente agora, que geralmente, assim, os livros apocalípticos, e não é uma característica, por exemplo, do Apocalipse de João, às vezes, trabalhar uma mensagem meio que codificada para que algumas pessoas não entendam, mas outras entendam. E geralmente as pessoas que entendam são as pessoas que fazem parte daquele círculo. No caso, o círculo cristão. Os cristãos entendiam aqueles símbolos. Já as pessoas de fora não entendiam, porque realmente não era para entender, porque era códigos. E uma coisa que a gente vai perceber, uma coisa assim, vou dar um exemplo assim mais próximo. Eu me lembro na minha época de ensino médio, quando a gente estudava, por exemplo, a ditadura militar, e eu me lembro até hoje quando uma professora de história minha estava falando a respeito de uma música. Eu não sei de qual autor que mas é uma música secular, eu não sei agora o nome do autor, quem é. É um desses famosos aí. Aquela música, por exemplo, diz assim: Pai, afasta de mim este cálice. Diz assim: Pai, afasta de mim este cálice,
sei se vocês já ouviram essa música. Já ouvi. Interessante que o autor, ele pegou a letra dessa música, quer dizer, pegou a letra, fez essa música pegando um texto bíblico. Que texto? O texto lá da oração de Jesus, não é isso? Lembra que Jesus no Getsemane ele orou? Pai, se possível, afaste-me esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então esse autor, ele pegou essa música, essa frase de Jesus, fez uma música, só que com essa conotação, a música ela tem uma conotação religiosa, só que no fundo ele está querendo dizer outra coisa. Ele trabalha a palavra cálice, do cálice da ira de Deus, com o cálice do verbo calar. Então, quando ele canta assim, Pai, afasta de mim esse cálice, porque na época da ditadura foi uma época de tentar calar as pessoas, da ditadura e tal. Então, Chico Buarque, obrigado, o Tasso. Então, então, uma forma de tentar burlar, vamos dizer assim, a ditadura, a maneira de se expressar, que estava sendo repelida, então usava-se figuras para tentar gerar sua mensagem, colocar sua mensagem. Então, o livro de Apocalipse, a gente pode entender ele muito bem dentro de um contexto parecido, onde as pessoas também estavam sofrendo forte perseguição e represália, um calar-se, vamos dizer assim. Então, precisava-se ter uma maneira de se comunicar que não viesse a ser tão claro assim e serem cada vez mais alvos de perseguições ainda maiores. Né? Então, no final aqui diz assim, mais do que obras doutrinadoras, Apocalipse são obras que criam mundos mentais por meio dos quais a realidade é moldada e experimentada. Então, a ideia é isso, né? É trazer essa ideia, criar mundos a partir da nossa mente e gerar uma percepção da realidade e essa percepção ser experimentada a partir dessas imagens. Outros destaques. Os apocalipses estão mais voltados para a descrição dos espaços do mundo do além, seus habitantes, quanto dos eventos futuros. Então, eles querem falar desse outro mundo, vamos dizer assim, de seres celestiais, do trono de Deus, do céu. Aqui fala, o Apocalipse revela o mundo celeste, o mundo infernal. Tem Apocalipse apócrifos que trabalham mais detalhes ainda, mas que não entrou no cano. Depois a gente pode discutir o porquê disso. E eles também revelam a questão do futuro e do passado, tá bom? Então, são esses detalhes, destaques iniciais que eu gostaria de traçar para vocês acerca do Apocalipse, de maneira bem introdutória. Até aí, tudo bem, gente? Amém. Amém. E aí, a gente entra nas características literárias do Apocalipse. E aí a gente vai encerrar aqui, só vou traçar aqui para vocês essas características literárias, porque é importante a gente saber isso para a gente interpretar esse livro. É importante a gente entender, porque como eu falei inicialmente, uma coisa é você interpretar um livro narrativo, um livro que conta de uma história, vamos dizer assim. Você vai ler lá, por exemplo, o livro de 1 Samuel, que é um livro mais narrativo, livro de Josué. Você tem uma maneira de interpretar um livro narrativo. Agora, quando você vai pegar um livro poético, você já tem uma outra maneira de você abordar o texto em si. E aí, para complicar um pouco a questão do Apocalipse, é que o Apocalipse ele trabalha pelo menos 3 características literárias. Então, o Apocalipse de João ele pertence a 3 classes de obras literárias. Ele faz parte ele tem, né, na sua escrita o gênero apocalíptico, que a gente vai entender o que significa isso. Ele tem a profecia também, porque ele é um livro profético. E ele é carta também. Então, está tudo misturado. Então, por exemplo, se você for estudar o livro de Paulo, por exemplo, que as cartas paulinas, o que Paulo escreveu foram cartas. Então, você vai perceber que o gênero carta, ele tem uma característica. O gênero evangelho, que a gente tem lá os evangelhos, tem uma outra característica. O Apocalipse de João tem uma outra característica que mistura a carta, a profecia e o apocalíptico.
isso que eu quero deixar bem claro nessa aula introdutória aqui, para depois a gente ver o porquê que existem tantas divergências de interpretações acerca desse livro. E aí, se você tiver aí sua Bíblia próxima a você, eu peço que você abra lá em Apocalipse no capítulo 1. Só para vocês verem aí o que está logo de cara, o que João ele já fala logo de cara sobre a característica daquilo que ele iria descrever, dessa obra, né? Então, ó, Apocalipse no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Alguém poderia ler aí para mim? Apocalipse 1, do versículo 1 ao 6. Tem que ser rapidinho por causa do tempo. Tem que ser professor de português para não passar vergonha. Não, ela falou que deu uma saidinha, então aproveita que ela não está ouvindo. Revelação de Jesus. O Messias, Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele a entregou por meio do anjo ao seu servo João. E João contou tudo o que viu. A palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Aí tá bom? Ele é outro, pastor? Pode ler até o versículo 6, Vicente. Isso. Versículo 3. 3. Leitor, você é uma adoração. É que essa Bíblia aqui é de estudo, pastor. Ah, tá. Outro irmão, então, continua aí, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, olha que interessante, né? No versículo 2, ele diz, né, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Não, no versículo 2, versículo 1, eu botei errado ali. Ele já começa logo de cara, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e tal. Então, ele já logo de cara ele fala revelação, que é a palavra apocalíptico, que significa isso, revelação. A palavra apocalipse significa revelação. Interessante que se você for ver, por exemplo, a Bíblia em inglês, o nome do livro, do último livro, do livro de Apocalipse, é Revelation of John, ou seja, Apocalipse, que a gente traduzido em português seria Apocalipse de João, mas na própria Bíblia em inglês é Revelation. Então, é revelação, ele já traz a interpretação do termo grego. E no versículo 3, ele fala que é uma profecia. Ou seja, ele é bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia. E no versículo 4 em diante, ele fala das cartas. Então, só para mostrar que o livro de Apocalipse ele tem essa mistura de gêneros, mas o que mais predomina nele é o aspecto apocalíptico. Então, vamos definir o que é apocalíptica. E aí, essa definição, ela engloba não só o Apocalipse de João, mas também engloba Daniel, outros textos que a gente tem na nossa Bíblia, no Antigo Testamento, sobre que traz a ideia de Apocalipse. Então, o Apocalipse ele se define como um gênero de literatura revelatória. Então, lembra, a palavra Apocalipse significa revelação. Então, ele vai revelar algo. A palavra Apocalipse, a ideia de revelação é uma ideia de você descobrir aquilo que está coberto. Mais ou menos um cobertor, quando você se cobre.
Então, quando você está descobrindo, quer dizer que você está revelando algo. Então, geralmente, Apocalipse significa isso, uma literatura revelatória, vai trazer uma revelação com uma espécie de estrutura narrativa, no qual a revelação a um receptor humano é mediada por um ser sobrenatural. Esse ser sobrenatural pode ser o próprio Deus, pode ser Jesus, pode ser a imagem de Jesus, o cordeiro, o leão, pode ser um anjo, tá? Então é sempre mediada por um ser sobrenatural, um ser celestial, desvendando uma realidade transcendente. O que é transcendente? Aquilo que vai além, que está no além, que vai além do nosso plano aqui, que tanto é temporal, ou seja, que faz parte desse tempo, na medida em que vislumbra a salvação escatológica, ou seja, o tempo presente ou o tempo futuro, quanto o espacial, na medida que envolve o outro mundo, sobrenatural. Então, a definição de apocalíptica é isso, é uma revelação mediada sempre por um ser sobrenatural, que eleva a uma mensagem, a uma dimensão que transcende esse mundo natural nosso, que vai para o mundo sobrenatural, o mundo espiritual, o mundo que não é conhecido nosso, um mundo que até mesmo Paulo, quando ele teve essa experiência de ver de ser arrebatado aos céus, ele não conseguiu nem descrever aquilo que ele viu. Então, é algo sobrenatural, vai do mundo além. Então, mais ou menos isso, essa definição que a gente tem de tudo. Vai te alimentar a TV. Oi? Tudo offline. Vamos dar uma olhada. É que tinha bastante cabo lá. O que eu faço? Eu deixo, porque às vezes você troca para vivo, para cravo. Eu já o cara que vai instalar, vai engatar lá e boa. Bom, voltando aqui. Já que saiu aqui da configuração, peraí. Bom, vamos lá. Então, a literatura apocalíptica ela era comum em outras fontes judaicas e cristãs, incluindo trechos de Ezequiel. A gente tem muito esse fenômeno, muito parecido com Ezequiel. Você vê muito Ezequiel falando assim, ó, o filho do homem veio para mim e falou isso, veio o anjo do Senhor e me levou a um lugar. Então, o livro de Ezequiel ele tem muitas características apocalípticas. O livro de Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, ele é todo apocalíptico. Zacarias também, a partir do capítulo 9 de Zacarias, é todo apocalíptico. E nós temos no Novo Testamento, por exemplo, Mateus 24 e 25, o sermão profético de Jesus, ele é um sermão apocalíptico. Então, a apocalíptica, ela tá presente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele não é só do Apocalipse de João, por exemplo. Então, a característica da apocalíptica é o uso extenso de simbolismo, frequentemente com uma visão do mundo e criaturas esquisitas ou grotescas, parecidas com as charges políticas modernas. Então, você pode perceber, né, aquele leão que tem pata de urso, que tem chifre. Isso é uma coisa grotesca, é uma coisa esquisita. Leão, ele tem chifre? Leão tem pata parecida com de urso? Não, então, são imagens que são criadas meio que esquisitas, para causar realmente um certo impacto. E, geralmente, essas imagens esquisitas estão ligadas ao mal. As imagens que estão ligadas às coisas boas, elas são perfeitas, são plenas, mas aquelas imagens grotescas estão sempre atribuídas ao mal. Por isso, a besta, estão tudo atrelado a essas coisas, de chifres, são coisas grotescas que causam certo impacto nas pessoas. Segunda característica é a intervenção divina para corrigir injustiças da sociedade e recompensar o povo fiel de Deus. Ele trabalha a ideia do passado, presente, futuro. E terceira, a garantia que na crise, em última instância, o mal não prevaleceria. E aí uma característica que a gente percebe no livro de Apocalipse de João, e que é diferente dos apocalipses apócrifos, é que os apocalipses apócrifos, eles são pessimistas quanto ao fim do mundo. Ou seja, vai ter destruição mesmo e tudo vai acabar mal. Já o Apocalipse de João, que está na Bíblia, ele é sempre esperançoso, ele sempre traz esperança. Então, a gente já tem aí uma diferenciação de literatura. Por esse motivo, por questões ligadas a
principalmente as questões de simbolismo, não há maneira alguma de predizer com antecedência até que ponto uma obra dessa será literal ou figurada. Isso eu quero destacar aqui para vocês. É muito importante a gente entender isso. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê o livro de Apocalipse e a gente, às vezes, dá uma conotação literal nesse livro. Porque, às vezes, aquilo que é uma interpretação literal? É a gente achar que aquilo que está falando ali é aquilo. Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui para vocês, já adiantando algumas coisas que a gente vai estudar aqui. Eu vou falar muito para vocês sobre a questão do número. Por exemplo, número do Apocalipse não é matemática. Número do Apocalipse é mensagem teológica. Nem sempre 1 mais 1 no Apocalipse é 2. Tá bom? Ou seja, não tem como você interpretar o Apocalipse de maneira literal. Algumas coisas até pode ser literal, mas muitas coisas são simbólicas, são figuradas. Então a gente não pode interpretar ela literalmente. Igual, por exemplo, quando fala assim, dos 7 Espíritos de Deus. Aí você vai pensar, poxa, mas tem 7 Espíritos de Deus, né? Não é só um Espírito. Mas aí a questão do número é simbólico no Apocalipse. O 7 ele tem uma mensagem por trás dele. Então, nos nossos estudos, a gente vai entender sobre isso. Tá bom? Gente, o nosso tempo, eu não quero me alongar muito, até porque a gente tem questão de almoço e tal, e eu não quero atrapalhar essa questão, até porque a gente vai ter muito tempo depois. Hoje a gente acabou atrasando um pouco o nosso início. Então, eu vou dar uma pausa por aqui, a gente conclui essa parte dos gêneros da semana que vem, e aí entrando em outros detalhes introdutórios do livro. Deixa eu só encerrar aqui a apresentação. E aí, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam até aqui. Ok? Então, estou dando para compreender, assimilar bem, de maneira inicial, o que a gente a gente pode perceber nesse livro. Aí agora eu gostaria que vocês falassem aí o que vocês escreveram aí acerca das imagens. Vocês podem descrever aqui algumas coisas, não precisa ser tudo, mas descrever o que vocês anotaram aí acerca das imagens. Pode ser? Quem gostaria de começar aí? Aquela primeira imagem lá, dos 7 candeeiros, é Jesus no meio, né? Os 7 candeeiros. Não, assim, a interpretação é a senhora que vai dar, não me pergunta, não. Eu quero entender assim, os 7 candeeiros e tem lá o Jesus. Eu penso que é Jesus. Uhum. Daí aqueles homens, eu falo homens, né? São os anciões adorando. Daí o Jesus no trono, celestial, e os anjos tocando trombetas. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. O que essas imagens despertou de sentimento, de sensação na senhora? Desde a primeira, assim, me despertou, assim, uma paz dentro de mim. Paz. Mas em todas as imagens, despertou paz? Não, aquela dos 4 cavalos lá, não gostei, não. Ô, bichinhos feios. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. O que o Apocalipse ele desperta nas pessoas. Exatamente. Que tem coisa de quando a gente vê, nem quando eu vi da parte assim, de Deus mesmo, né? O trono celestial, a cidade celestial, é uma paz que a gente sente assim, uma coisa linda. Mas quando apareceu lá, principalmente aqueles 4 cavalos lá, a gente sabe que é, né? Uma coisa assim que não é boa, né? Não, ok, irmã. Outra pessoa gostaria de descrever também essa sensação, esse sentimento das imagens, o que vocês perceberam? A paz, pastor. A paz, Eduardo. Amém. A primeira figura, pastor, ela representou
eu estou falando o que deu para me deduzir. Que nós vamos ter uma vida em corpo, no natural como a gente é aqui, e vai ser só paz, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, que na segunda a gente vai ter, tipo assim, uma vida eterna, uma vida em abundância, a gente não vai conseguir ver o sofrimento dos que aqui ficaram, né, para não atrapalhar a vida espiritual, né? E a terceira imagem é os fatos previstos, o que vem a nos preparar, né? Tipo assim, é que nem o senhor falou, uma revelação para a gente se preparar por um futuro que está por vir e o que pode ter, o que pode acontecer ou não. Aham. Mas, Eduardo, eu entendo, você está descrevendo, mas eu gostaria de saber seu sentimento ao se deparar com essas figuras, que sentimento causou em você? Então, quando eu não tinha entendimento, o Apocalipse para mim era um terror, né? Meu Deus do céu, Mas você acaba... as imagens que eu... que sentimento trouxe para você? Exatamente, né? O terror. Depois que a gente conhece a palavra, vê que a gente vai ter um caminho que Deus vai nos arrebatar, aquele que seguir geralmente como tem que ser seguido, e a gente ainda tem uma válvula de escape, né? Então vamos buscar ele enquanto há tempo. Uhum. Amém. Ok. Alguém mais gostaria de falar aí? Eu marquei assim, ó. O Senhor vindo ao encontro da igreja, com os 7 espíritos da igreja, a revelação, o toque de trombeta, o nosso chamado, aí a figura da besta, o exército de Deus, a leão da tribo de Judá e o lugar prometido. E o que isso trouxe analisando assim, trouxe de sentimento para você? O que despertou? Porque se eu olhar pelo o primeiro, o segundo e o terceiro aqui, eu sou a igreja, né? Uhum. E aí, será que eu estou preparado para esse momento? Será que Deus está vindo buscar realmente como que está a minha vida, né? Então trouxe o quê? Um sentimento de dúvida no seu coração? Não, dúvida não, mas assim, de temor e tremor, né? Temor e tremor, ok. Porque você vai estar na presença de Deus, né? A glória de Deus é tão grande que a gente é pecador, né? A gente é falho, mas pela graça somos salvos. Mas quando você vê isso, é que nem a professora Norma falou. Quando você lê esse livro, dá vontade de você chorar mesmo, se pôr na presença de Deus, né? É buscar a Deus porque Ele é poderoso demais, né? Uhum. Ok, obrigado, Luiz. Alguém mais gostaria de destacar isso? Sentimento? Não? Cido chegou depois, não viu a imagem, né, Cido? Graça e paz, pastor, e os demais irmãos aí. Eu cheguei um pouquinho, mas eu vi as imagens. Ah, viu? Eu entrei um pouco antes das imagens. Eu vi aí... eu tive a sensação de uma batalha entre o bem e o mal. Uma verdadeira batalha. Me veio muito pouco, quase nada, eu li Apocalipse. Eu comparei aí, desculpe se eu espero não estar fugindo, mas eu comparei, veio muita lembrança, eu assisti diversas vezes, aquele filme A Lista de Schindler. O Schindler tentando salvar aqueles judeus, fazendo troca. Deus estava um plano de salvação para nós, mas o mal tentava. Então eu resumo nisso tudo de uma batalha muito grande ainda a ser travada. E é um livro. Fiz a pergunta. Que sentimento trouxe para você em relação a essa batalha? Um sentimento de salvação. Salvação? Salvação. Porque é interessante também essa questão da batalha que a gente viu no livro de Apocalipse,
pensando bem, o livro de Apocalipse, ele fala de violência, é um livro violento também. É uma batalha e ele fala... assim, é um livro muito violento, você vê muita violência no livro. Simbolizada, mas tá ali, a violência está presente, né? A questão da guerra, ok, guerra entre o bem e o mal e tal. Então tem esses aspectos que vai gerando isso, esses sentimentos, essa sensação. Então é isso que eu gostaria nessa primeira aula, destacar para vocês, essa ideia do gênero apocalíptico. Por isso que muitas pessoas têm, às vezes, medo de ler o livro de Apocalipse, porque ele gera esse impacto nas nossas emoções. Eu digo isso porque eu também já tive essa sensação. Quando eu ainda não era convertido, quer dizer, quando eu era novo convertido, eu li o livro de Apocalipse, eu tive medo também. A sensação era de medo. De medo. Então, é característico do próprio livro ele despertar essas emoções de medo, de paz, de alegria, da esperança da vida eterna, mas de violência, de certo temor, de certo impacto, de temor, tremor diante de Deus. Então, isso tudo é característico do próprio livro. Então, isso que eu gostaria nessa primeira aula é destacar para vocês esse aspecto dessa característica apocalíptica e também de ser assim. Meu propósito é ir com calma, mostrando para vocês que a gente tem que ter muita cautela na hora de interpretar o livro de Apocalipse. Tá? Muita cautela, muito cuidado. Até eu tenho muitas dúvidas. Eu não tenho muitas respostas prontas acerca desse livro. O que eu quero com esse estudo é dar ferramentas para vocês e eu vou dar caminhos para vocês. Algumas coisas eu vou poder dizer para vocês, olha, eu tenho plena convicção de que é assim essa interpretação. Outras eu vou dizer para vocês, ó, tem essa interpretação. Aquilo que você sentir paz no seu coração, você segue. Agora, uma coisa é certa, tem algumas coisas do Apocalipse que é algo concreto, é algo que não tem que haver divergência. Uma coisa é certa, Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, isso não tem como divergir entre nós. Então, essa é a nossa esperança, a nossa expectativa. Independente de qual linha interpretativa a gente vai seguir, se nós formos fiéis ao Senhor, independente da interpretação que tenhamos do livro, ele vai buscar a sua igreja. E a gente vai habitar com ele na Nova Jerusalém. Tá bom? Eu só deixo essa mensagem aqui inicial para vocês. Desculpa pelo horário a gente ter atrapalhado. Semana que vem, vamos ver se a gente começa no horário certinho para a gente não extrapolar a hora. Até para a gente ir fazendo todo um caminho de construção e de entendimento dentro deste livro. Tá bom, irmãos? Amém? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Comentar? Então, tem um livro que se chama Entendes o que Lês, do Gordon Fee, que ele trabalha a interpretação bíblica e ele organiza todos os livros bíblicos em gêneros literários, dentre os quais trabalha o livro de Apocalipse. Eu tenho esse material em PDF, então se os irmãos se interessarem, eu posso compartilhar no grupo, e obviamente não substitui esse estudo, mas fica sendo um material complementar para pesquisa, para consulta, se assim desejarem. Sim, eu tenho esse livro aqui e ele vai complementar o que eu falei hoje nessa aula, tá? Porque trabalhar justamente o gênero, porque o Gordon Fee, ele trabalha justamente essa ideia desses três gêneros do livro de Apocalipse, que é o apocalíptico, o profético e a carta, tá? Depois o Tássio então coloca lá no grupo e eu passo depois para os demais irmãos que estão aqui conosco e que pertencem também a outras igrejas. Gente, não sei se mais alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Senão, nós vamos encerrar, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento especial. E aí, um desafio que eu passo para vocês é o quê? Se você não começou, comece a leitura do livro de Apocalipse. Então, é muito importante o quê? Lógico, você precisa ler o livro de Apocalipse todo durante essa semana, mas eu quero que vocês leiam o livro de Apocalipse. Enquanto a gente estiver tendo as aulas, leia o livro de Apocalipse, mas leia com calma, com atenção. Anote aquilo que você achou estranho, que aquilo que é difícil de interpretar. Anote, vai anotando. Ó, isso daqui eu não entendi, o que deve significar isso?
Então, leia com calma, tenta fazer essa ideia também de trazer a imaginação para sua mente. Tudo aquilo que vai sendo descrito no livro, tenta parar um pouco, fechar os olhos e tentar imaginar aquilo tudo. Que essa era a ideia de João, fazer com que as pessoas imaginassem, percebessem. Na aula que vem eu vou falar do autor aqui, de uma frase de um autor, Ben Witterington. Ele fala que as imagens e símbolos, por exemplo, ele diz assim, né, o que João ouviu pode ter sido transcrito por ele quase literalmente, mas o que ele viu, ele teve que descrever, dessa maneira usar recursos de sua mente. Então, por exemplo, se eu, daquelas imagens que eu mostrei para vocês, eu falasse para vocês o que significasse aquela imagem, vocês iam anotar. Mas não sei se vocês perceberam, da maneira que cada um foi falando e descrevendo as imagens, um escreveu diferente do outro. Porque quando a gente olha para uma imagem, o nosso cérebro começa a associar. Então, por exemplo, quando Deus te dá uma visão, ou sonho, uma visão mesmo, muitas vezes é difícil você, até mesmo a pessoa que recebeu a visão, descrever aquilo que viu. Porque, por exemplo, se eu receber uma visão de Deus, essa visão, quando eu for passar ela adiante, eu vou tentar descrever ela com os recursos da minha mente. Só que você, ao receber essa visão, aquilo que eu estou falando, vai fazer uma reinterpretação daquilo que eu vou estar passando para vocês, porque eu não estou mostrando, eu estou tentando descrever aquilo que eu vi, e você vai tentar assimilar aquilo que eu estou tentando passar para você. Não sei se estou sendo claro do que eu estou querendo dizer, mas é mais ou menos isso que a gente percebe, porque é um livro de visões, tá? Um livro de Apocalipse. A gente vai estudar isso também ao longo das nossas aulas. Ok, irmãos? Ok. Então, oi? Vamos orar então para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento especial, da tua presença, pela nossa escola dominical, por esse estudo que se iniciou hoje. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, Pai. E nesse estudo nós possamos crescer, Pai, aprender mais de Ti, da Tua palavra, e os ensinamentos desse livro tão belo, tão apaixonante, que é o livro de Apocalipse. Nós possamos assimilá-los para colocá-los em prática e sermos testemunhas, assim como João foi testemunha do Senhor. Amém. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Pastor. Até logo. Oi? Eu, Diva? Sim, Diva. Então, estou agradecida de estar aqui participando com vocês, eu fiquei aqui prestando atenção, fiquei quietinha na minha, né? Mas eu acho incrível o Apocalipse, né? E a gente tem que imaginar toda essa, né, a situação daquela visão, né? Às vezes eu acho bem legal quando as pessoas às vezes têm sonho e me ligam, irmã Diva, você pode interpretar esse sonho, às vezes vem com uns sonhos macabros, com umas imagens meio loucas que viram, né? Fico imaginando isso aí também. Aí a gente interpreta o sonho, penso, né? Mas achei tão lindo, eu acho lindo quando a gente vê aquela imagem que traz uma calmaria, né? O leão, o cordeiro, né? Mostrando Jesus, né? Triunfando, que é a salvação. Meu Deus, é muito lindo. A gente começa a imaginar um monte de coisa linda, né? É verdade. Eu adorei a aula. Foi muito mas bom. pode, na próxima aula, pode participar, não fica acanhada, não. Aqui é ali. Fiquei quietinha aqui na minha. Falou, então. Tá bom, Deus abençoe. Amém. Mas como é que eu saio aqui? Vai, gente, ó, Deus abençoe, então, até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Pai, pastor, Deus abençoe. Deus abençoe a Deus, todos. pessoal, um abraço. Aqui? Vai na tela. Vai vermelho. Ah.